Oi pessoal, aqui é a Andressa Rando Favorito. Eu tô muito feliz e orgulhosa de estar aqui num lugar muito especial para vários de vocês que me acompanham, que já citaram aqui. Então a gente tá aqui no Vale da Seda, a gente vai falar sobre o que é a fibra e o fio da seda, como ela nasce, como ela é diferente do algodão ou do poliéster ou da viscose. E aqui a gente tá num dos maiores polos aqui, não só do Brasil, mas do mundo, aqui no norte do Paraná, no Vale da Seda. Tô aqui com o João Berdu, aqui do Vale da Seda, a gente vai contar um pouco mais disso para vocês. Prazer te receber, é um prazer compartilhar essa informação da seda com vocês e com o pessoal que está te seguindo. A seda é isso daí, ela começa com os ovos de uma mariposa, é um processo biológico. Esses ovos são cuidados em locais muito especiais durante 7 dias. Os bichinhos com 1 semana ou 2 semanas são entregues para os agricultores, que alimentam somente com folhas frescas de amoreira. O bicho da seda não come outra coisa, somente folhas frescas de amoreiras, livres de qualquer resíduo de agrotóxico. Quem produz seda sabe que na região onde se produz seda não pode haver aplicação de agrotóxico. Então a seda é a garantia de que uma região está preservada do agrotóxico. Esses agricultores que produzem as amoreiras, que são dadas pelos bichos da seda durante 25 dias, alimentam o bicho da seda durante várias vezes ao dia e, após esse período, ele chegando na fase intermediária adulta, ele vai produzir o casulo e dentro desse casulo ele iria fazer o processo de transformação em mariposa, que iria colocar os ovos e começar novamente esse ciclo. Então, o que nós temos aqui na região do Vale da Seda são aproximadamente 1.500 famílias que produzem casulo de seda, entregam esse casulo para a fiação de seda que tem no Brasil, em Londrina, onde ele é fiado e se transforma no fio de seda, juntando 8 casulos de uma só vez. A máquina vai fiando. Cada casulo é composto por um único fio que tem aproximadamente 1.200 metros. Muito legal. Então, para contextualizar, gente, qual que é a importância da gente estar aqui? Então, quando a gente fala muito de moda, quem é lojista talvez nem sabe a diferença entre os fios que a gente usa, né, nos tecidos. E o que a gente vai trabalhar muito aqui é qual é a composição de alguns tecidos. Então, se você já viu, muitas vezes você talvez é vendido, né, um tecido que é chamado de seda ou sedinha. Na verdade, o fio que é feito esse tecido, que a gente tem o fio e depois ele é tecido, seja num tecido plano como esse ou numa malha, e vai se tornar um crepe, uma malha, o que quer que seja, mas o fio, que é a composição, a gente tem tanto o poliéster, que é um fio sintético, né, que vem do petróleo, a gente tem o algodão, tem a viscose, né, que, enfim, vem de... Criação de algodão e produto químico é a viscose. É parcial, vamos dizer assim, artificial, né, mais ou menos, de uma fibra, de uma celulose, né, na verdade, uma celulose. O químico é o linter do algodão, a origem primeira da viscose, o que sobra de fibra de algodão em volta do caroço, mais um produto químico que se transforma na viscose, que não é um fio sintético, mas também não é um fio natural, é um fio artificial. Então, ela é meio uma mescla. Então, entendam que tem vários tipos de fios. E a gente está aqui no Vale da Seda porque a seda é um fio dos mais nobres do mundo, a gente poderia dizer, se não o mais nobre do mundo. Sim, sem dúvida. O fio de seda é conhecido como a rainha das fibras. Um dos motivos dele ser considerado a rainha das fibras é que está relacionado à bondade feminina. Ao mesmo tempo em que brilha nos salões de maior luxo, garante a subsistência de pessoas que têm necessidade e estão em propriedades pequenas em várias partes pobres do mundo. Sim. E as propriedades também, né? Então, veja que o João falou da fibra, né? E a gente está falando do fio e também está falando do tecido. Então, a gente começa, né, pela fibra, né? Na verdade, é a menor unidade, né? Que vai ser, daí no caso da seda, o que é feito a seda? Então, a seda é como se fosse um cabelo, é uma proteína, né, João? Sim. A seda ela é formada 100% de proteína, é feita pelo fio de seda, são 2 proteínas, a fibroína e a sericina. O que dá essa seda que a gente conhece, o brilho e a maciez, é a fibroína. A sericina, que é usada como cola pelo bicho da seda para formar o casulo e para dar rigidez ao casulo, no processo de fabricação do tecido ela é retirada. Então a rigidez do casulo da seda é retirada no momento em que você faz o amaciamento da seda, e essa seda que a gente conhece, macia e brilhante, é o resultado da proteína fibroína, que representa esse fio.
E também do tamanho, né, dessa fibra, porque a gente tem fibras bem pequenininhas, bem curtinhas, que quando a gente faz a fiação, a gente vai juntando uma na outra, né, vai circulando uma na outra, vai fazendo um fio, que daí a gente vai fazer o tecido. E a gente tem as fibras mais longas, que daí você fica com também um toque muito mais... né, uma fibra mais curta tem um toque que é mais áspero, vamos dizer assim, do que um fio A mais fibra longo. mais curta, você tem que juntar várias fibras e dar uma determinada torção para que elas tenham coesão e permitam fazer o fio. No caso da seda, um casulo tem 1.200 metros. O fio de seda mais comum é feito com a fiação ao mesmo tempo desses 8 casulos. O casulo de seda no Brasil é um dos melhores do mundo. E as máquinas que fiam esse casulo aqui no Brasil, elas fiam aproximadamente 70% desse comprimento antes de arrebentar uma vez. Então a qualidade está relacionada à perfeição do fio. Então é uma fibra muito longa, né? Muito longa, e quando você vê o aspecto da seda, aquele aspecto acetinado, sem nenhum ponto, sem nenhuma emenda, é em função disso. Então você não tem aquela aspereza, né? Enfim, entenderam, pessoal? Então eu tô aqui com um casulinho aqui que o João já me deu. Então nesse casulo aqui tem 1.000 e quantos metros? 1.200 metros de um único fio. Então, isso aqui a gente não encontra no algodão, por exemplo. Não. O algodão ele tem 3 ponto alguma coisa de polegadas, o mais longo. A fibra mais longa. Não tem de maneira alguma. A lã pode ter alguma coisa de 10 centímetros, a alpaca pode ter alguma coisa também na faixa de centímetros de fio. No caso da seda nós temos quilômetro, é um único. Então, a lã, inclusive, é uma outra proteína, Sim. que é uma outra fibra que a gente usa para fazer tecido. Então, lã e acrílico são coisas diferentes também, sim, que a gente precisa entender. O acrílico é feito de plástico, de petróleo, né? A lã é feita lá do cabelinho mesmo, da ovelha, da alpaca e etc, sim, né? Então, o João tá me contando aqui qual que é a lenda mesmo da seda. A história, a seda é um fruto da curiosidade feminina. Diz a lenda que uma princesa chinesa, retornando ao local onde ela tinha tomado chá no dia anterior, ela encontrou um casulo que caiu dentro da sua xícara de chá quente. Curiosa, como toda mulher, ela começou a ver o que tinha e ela percebeu que dava para desfiar esse casulo. Ela descobriu que dava para fazer, e era um fio muito longo e muito comprido e muito macio. Ela então pediu que fosse feito mais vezes e que isso fosse ser transformado em algo que pudesse ser feito tecido. Durante muito tempo, na China, esse segredo da seda era guardado pela família imperial chinesa, e quem compartilhasse esse segredo era punido com a morte. Então, durante muito tempo, na China, somente a família imperial chinesa usou os tecidos feitos com seda. E como que a seda veio parar no Brasil, João? Sabe um pouco da história? Como que a gente veio parar aqui no Paraná? No Brasil, ela veio com Dom Pedro II, que fez uma fiação de seda enceropédica no Rio de Janeiro. Depois disso, os italianos trouxeram alguma coisa de seda para o interior do estado de São Paulo, e os japoneses vieram depois, na década de 40, também trouxeram alguma coisa de seda num processo de colonização, e hoje o Brasil produz o melhor fio de seda do mundo em função do esforço e da competência da colônia japonesa aqui no Brasil. Interessante que a gente está aqui, inclusive Maringá e Londrina, uma região com muita descendência japonesa. Então vamos falar um pouco aqui do Vale da Seda. O que é, a gente vai mostrar o mapa aqui para vocês. Minha família também é daqui de Maringá, minha tia teve sítio com seda, já ouvi falar que é um ótimo negócio, então em vez de você plantar laranja, café, soja, você vai ter um rendimento muito maior por hectare. Essa minha tia é muito boa de negócio, inclusive, teve muita seda aqui em Maringá. Vamos mostrar ali para vocês um pouco do mapa do Vale da Seda. Pensa, há 3.000 anos atrás, uma pessoa andando e a roupa dele mudava de cor. Esse era o imperador chinês, e é por isso que eles achavam que ele era filho do sol. Porque a roupa dele mudava de cor, era impensável. E a técnica para produzir isso daqui é a coisa mais simples que tem. Você tem 2 fios de seda muito finos, um de uma cor, um no urdume e um na trama, com cores diferentes. Imagina isso. Essa é a magia da moda, minha gente, na história. Bom, esse então é o Vale da Seda, uma região que tem 29 municípios aqui no noroeste do Paraná, formada pela bacia do Rio Pirapó. Essa é a região que mais produz seda no Paraná, por consequência, é a região que mais produz seda no Brasil e, por consequência, é a região que mais produz seda no Ocidente. Da Índia para cá, nenhuma outra região produz a mesma quantidade de seda que é produzida nessa região aqui. Então,
Essa região ela não é compatível com a produção de soja devido as propriedades são muito pequenas e o tecido, o relevo é acidentado. Aqui nós tínhamos café. Com a geada de 75, o café saiu e foram buscadas outras alternativas que pudessem ser viáveis em propriedades pequenas, que tivessem mão de obra e não precisassem de uma terra que fosse compatível com a soja. Daí, por conta disso, essa região se deu muito bem com a seda. E essa concentração é que faz com que essa seja a região que mais produz seda no Ocidente. Essa é Nova Esperança, a cidade que mais produz seda no Brasil. Ah, sim, tem Flórida. Mandaguaçu, Marialva, Mandaguari, Cambira, Apucarana. Muito legal, né, gente? Então, o que vocês acharam? Vocês sabiam a diferença entre as fibras aí de seda, de lã, de algodão, de viscose, de poliéster, de acrílico, que são isso, na verdade, a matéria-prima pura aí, que vai fazer os fios e vai fazer os tecidos que vocês compram para usar nas suas roupas, ou enfim, nos artigos aí de moda que vocês estão usando, ou nas roupas que vocês estão comprando de outras marcas. Então, quando vocês forem fazer as suas compras, deem uma olhadinha aí na procedência. Se você gostou de conhecer aqui o Vale da Seda, deixa aqui nos seus comentários. Se quiser saber mais sobre a seda, põe aqui um hashtag #VoltaJoão, que a gente entra em contato, pergunta pra ele e ele responde aí pra gente. Tudo bem? Até a próxima!